agora, pela igreja, através da igreja, isso quer dizer, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Só é extremamente incompreensível isso, porque como pode Deus precisar de alguém humano para mostrar diante do céu a bondade dele? Presta atenção nisso. Você gravou essa informação? Aqui diz que o céu vai conhecer quem é Deus através das atitudes da igreja. Através da igreja, pela igreja. E ontem pela manhã nós estudamos algo neste sentido e à tarde também. O que foi que nós estudamos pela manhã? De manhã cedo nós vimos, de uma forma bem abrangente, que os problemas deste mundo estão tentando uma solução errada. Lembra os 12 homens que estão tentando fazer uma solução para esse mundo? Os 12 homens. Mas Deus tem uma solução melhor. E o Senhor Deus abriu um leque perante nós, dizendo que temos uma responsabilidade gigante. A solução para o problema do mundo está na mão da igreja. À tarde, nós estudamos que o povo de Deus, olha que sério isso agora. O povo de Deus, diante do céu, está em dívida. Uma dívida paga por Jesus com sua própria história. Mas diante do universo, há uma dívida. O ser humano é devedor pelo que recebe aos seus semelhantes. Que ser missionário não é uma obra de um mês ou de um ano. É uma obra vitalícia. É para o resto da vida. E todo que recebe tem que doar. Tem que dar. Tem que conceder. Não existe outra chance. Que aquele que é cristão e não é missionário é um impostor. Lembra-se disso? Foi o que estudamos ontem. Hoje, no entanto, eu creio que estamos diante das últimas pregações que faremos nessa terra. Eu quero que vocês saibam disso. Não creio que faremos mais pregações com tanta assiduidade como fazíamos antes. Houve anos que a gente fez 480 pregações. Eu já preguei mais de 2 vezes por dia. Houve épocas que pregamos muito. E eu sei que os últimos assuntos estão sendo passados agora. E eu estava muito animada para vir aqui e pregar para vocês, porque estamos muito mais próximos da volta de Jesus. Nós vamos estudar a visão mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A visão mundial da Igreja depende de 2 fatores. Abriu o seu ouvido? Quantos fatores eu disse que depende? 2 fatores. A visão mundial da Igreja Adventista. Primeiro, o problema do pecado, que não é apenas no mundo. Você sabe que o problema do pecado é universal? Sim ou não? Eu quero que você entenda o que eu acabei de lhe perguntar. O problema do pecado é universal. O problema do pecado não se restringe a esse planeta. O céu também está envolvido. Você sabe que o pecado começou no céu, não sabe? Sim ou não? Então nós temos aqui uma certeza de que o céu e a terra estão envolvidos no mesmo problema. Agora te assuste. O segundo fato é que, o primeiro fato é que o problema é universal. O segundo fato é, se o problema é universal, então a solução tem que ser universal. Eu queria saber se você entendeu o que eu acabei de dizer. Por favor, pode colocar o slide. Nós vamos trabalhar em cima desta situação. Eu estou aqui com material, é bom. Então, dê uma olhadinha. Nós vamos trabalhar em cima da vindicação do caráter de Deus. Um conceito que une todas as religiões na mesma doutrina, embora as religiões tenham ideias e doutrinas diferentes, existem algumas coisas que nós pensamos iguais. Por exemplo, uma boa parte das igrejas evangélicas acredita que Jesus vai voltar. Sim ou não? Uma boa parte das igrejas prega sobre saúde. Os mormons, por exemplo, nas doutrinas dele diz que não pode fumar e nem beber. Eu não sei se eles não bebem e não fumam, mas na igreja deles o que se ensina é isso. Existem igrejas que acreditam a mesma coisa que nós sobre os mortos. Eles acreditam que os mortos, por exemplo, a Igreja Testemunho de Jeová acredita do mesmo jeito que a gente sobre os mortos. Existem outras doutrinas que não pensam como a gente, mas eles sabem que os mortos não
pensam e nem sabem de coisa nenhuma. Mas existe uma doutrina, um detalhe. Aliás, tem muita gente que guarda o sábado, sim ou não? Então eu sei que ali e acolá no planeta, nós temos religiões que pensam como nós, mas tem uma doutrina que é só nossa. Uma só. Existe uma doutrina que eu queria que você entendesse a seriedade disso. Leia aqui comigo. A doutrina do santuário é um conceito que une todos os conceitos numa única verdade. A doutrina do santuário ninguém tem como nós. Entenderam isso? A minha pergunta antes de você ler. Quanto você conhece do santuário? Eu não estou perguntando se você sabe que tem lugar santo, santíssimo, que tem aquelas pecinhas. Não estou falando disso. Olha que coisa séria isso aqui. É um conceito que une todos os conceitos em uma única verdade. Todas as nossas doutrinas, elas estão o quê? Interligadas. Nós não temos uma seleção de doutrinas. Nós temos o quê? A gente lê ali. Sistema de doutrinas. Qual é a diferença da igreja adventista? Nós temos um sistema de verdade. Um sistema que segura tudo que nós sabemos. Agora você precisa... E cada doutrina é relacionada uma com a outra. E esse conceito é o conceito do santuário, que é o único da igreja adventista. Eu preciso te mostrar duas declarações agora. Observe essa carta 208 de 1906 de Ellen White. A passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna. O que é base? O que é coluna? Tanto a base como a coluna central da fé do advento é a correta compreensão do ministério no santuário celestial. Este é o alicerce da nossa fé. Irmãos, leia de novo esse texto aqui. Eu estou vendo alguns fazerem assim. Aqui começou a entrar dentro da cabeça. O que é a doutrina do que acontece dentro do santuário? É o alicerce e a coluna. Então eu pergunto de novo, o que você entende sobre o santuário celestial? Sobre o santuário que esteve na terra, que era uma sombra do celestial. Se ele é o alicerce de tudo, se ele é a coluna, se ele é a base, é o ponto central da igreja adventista, se ele é o alicerce de nossa fé, o quanto você entende a respeito disso? E por que é que nós, sabendo e entendendo que temos que ser missionários, sabendo do grande sacrifício de Jesus, sabendo que temos todas as mensagens na nossa mão, nós não tomamos uma posição? Olha esse outro texto aqui, Grande Conflito, página 409. A passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento foi qual? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Você se lembra de Sansão? Tá lembrado de Sansão? Quando Sansão foi para morrer, ele pediu para ser colocado aonde? Na coluna? A moça falou bem rápido, coluna. Ele, quando chegou lá, ele pegou as colunas e derrubou o templo de Dagon. Foi isso ou não foi? Você sabia que se derrubar essa coluna, acaba com toda a igreja adventista? Você sabia que se nós derrubarmos o santuário, quem não entende o santuário, quem não compreende o santuário, não vai conseguir ter base. Olha, se você destrói a doutrina do santuário, você destrói todas as outras doutrinas. Você destrói tudo, não tem jeito. Tirou o santuário, você é evangélico comum. E você precisa entender isso. Quando você entende, quem escreveu isso foi o Sr. White. Quando você entende isso, você toma um susto. Agora observe aqui. O santuário é o alicerce de todas as doutrinas que o adventista prega. E o que isso quer dizer? Eu preciso comentar com vocês uma coisa muito séria, tá bom? Olha só. Nós estamos falando que o santuário é o alicerce, é um sistema, é o cerne de todos os sistemas. Nesse estudo aqui que nós vamos fazer juntos, nós iremos seguir 7 passos que Jesus deu neste santuário, tá bom? Nós vamos começar, olha só o que eu vou mostrar para vocês, no acampamento. Tenta lembrar disso daqui, eu quero que vocês tomem tempo para observar essa imagem. Observe essa imagem comigo aí. Tenta lembrar. O que vocês estão vendo aqui? Eu vou me aproximar ali para eu tentar explicar. A maior parte das vezes, nós lembramos do santuário vendo isto, não é? Essa parte, lugar santo, santíssimo, o pátio, 2 móveis lá, não é assim?
Tá. Mas eu queria que você visse um pouquinho mais amplo. O que são estas partes? Organiza isso, por favor, dentro da sua cabeça. Começa a olhar desde o número 1 até o número 15. Vai lá, por favor, vai olhando, pedacinho por pedacinho. Vamos lá? Siga. E eu vou deixar esse material junto com a Alessandra, para ela colocar, e nesse vídeo vai ficar claro para você ir olhando. Por que é importante você saber e entender? Queridos, eu queria que vocês lembrassem que quando Jesus subiu no Monte Sinai, olha o que eu vou te falar, pediu que Moisés subisse até lá, Jesus estava com o Pai ali, pediu que fosse até lá, ele estava fazendo uma coisa interessante, ele estava mostrando o modelo do santuário, mas não foi só isso que ele mostrou. Ele não só mostrou o modelo do santuário, o que mais o Senhor mostrou? O que mais ele mostrou? Ele não só mostrou para Moisés o santuário rodando assim o modelo do que estava no céu. Ele mostrou o que deveria fazer com o santuário. Ele mostrou tudo o que deveria acontecer no santuário. O que o povo deveria fazer ao redor daquilo. Qual seria a ação do povo. Por que a gente, quando fala que Moisés viu, só fala do santuário? A gente não fala de outra coisa. Eu vou pedir para vocês observarem uma coisa aqui. Vamos ver o primeiro passo. Essa é uma parte importantíssima. Olha, eu vou te dizer uma coisa com toda a certeza do mundo. Olha bem. Primeira coisa que você vai ter que fazer ao olhar essa imagem, nós vamos começar no acampamento. Primeiro passo é no acampamento. Lembra que o acampamento era todinho ao redor do santuário? O segundo passo que nós vamos estudar aqui é lá no altar de sacrifício. Grava aí na sua cabeça. O terceiro passo que Jesus deu na salvação do homem foi lá na pia. Guardou essa informação? Guardou? O primeiro passo foi aonde? Sem olhar para lá. Foi aonde? No acampamento. Não foi no lugar do pátio. O primeiro passo de Jesus foi no acampamento. O segundo passo foi aonde? No altar de sacrifício. E o terceiro? Na pia. Agora olhe para mim. Quando uma pessoa vinha na presença do Senhor, dizendo que tinha pecado, o pecador comum vinha andando com uma ovelha sem defeito e entrava no pátio e ficava esperando alguém para vir falar com ele. Quem era que vinha falar com ele? Sacerdote, não era isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. A ovelha representava quem? O sacerdote representava quem? Respondam, gente. Jesus. A pessoa, olha que coisa interessante, tinha consciência clara de que ela estava levando Jesus para ser morta. Mas ela tinha consciência clara de que era o próprio Jesus que vinha e pegava o sangue para levá-la para dentro. Eu vou mostrar para vocês como é que a coisa acontecia, para você entender por que esses passos de Jesus. Eu sou pecadora, vinha no lugar do pátio, trazia um cordeirinho. Chegava até ali, eu tinha que confessar o meu pecado sobre o cordeiro. Então eu colocava a mão sobre a cabeça daquela ovelhinha e eu dizia assim, eu pequei, tinha que falar em voz alta e tinha que dizer qual era o pecado. Eu roubei tal coisa. Tinha que dizer. E então o sacerdote perguntava, aonde está o seu pecado agora? Eu dizia, está no cordeiro. Eu tinha que dizer com a minha voz que, simbolicamente, meu pecado tinha sido transferido. E aí era me dado um cutelo. E eu então matava o cordeirinho. E o sacerdote pegava o sangue e perguntava, aonde está o seu pecado agora? E eu dizia, está no sangue. Aquele cordeirinho então era morto em que lugar, gente? Olha lá, em que lugar? No altar, sim ou não? Agora, o sacerdote entrava dentro do lugar santo, antes disso ele tinha que se lavar naquela água. Aquela água representava quem? Quem, gente? Jesus. Aquela água representava, espera aí, o cordeiro era Jesus, o sacerdote era Jesus e a água era Jesus? Sim. Agora olha a coisa. Tá levando sangue ali para dentro, chega no lugar santo, passa pela mesa dos pães.
Quem era o pão? Passa pelo candelabro desse lado de cá. Quem era o candelabro? Quem eram as luzes que estavam no candelabro? Jesus. Vocês não acham isso interessante? E então chegava aqui no altar de incenso, colocava nas pontas, nas 4 pontas do altar, aquele sangue que era que o pecador tinha confessado lá fora, aquele sangue cheio de pecado, e colocava aqui em cima das 4 pontas do altar de incenso, e pegava um pouco do sangue e aspergia na cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Agora te assusta o que ele fazia. Voltava dali de dentro, derramava o resto do sangue nas bases do altar. Guarda essa informação. Derramava o resto do sangue aonde? Nunca esqueçam disso, porque vocês vão ter que entender isso em Apocalipse, quando diz que as almas debaixo do altar estavam clamando a Deus. Já já vocês vão entender. Então derramava o sangue. Quando ele voltava, ia lá para fora, quem estava esperando no pátio? O pecador que tinha matado o cordeiro. Aí ele perguntava assim, o sacerdote perguntava para o pecador, aonde está o seu pecado agora? O pecador dizia, no santuário. Estava lá o pecado. Não estava nele, estava onde agora? Não estava mais no pecador, aonde estava? No santuário. Vocês entenderam isso? E o pecador voltava para casa feliz, porque o pecado dele tinha sido perdoado, mas tinha sido transferido. Vocês entenderam isso ou não? Então vamos ver o primeiro passo. O primeiro passo que nós vamos estudar é o passo do acampamento. Qual foi o passo que Jesus deu no acampamento? O segundo, no altar de sacrifício. O outro passo que ele deu foi na pia. Agora olhem isso daqui. Presta atenção. O quarto passo é onde? O quinto passo? O sexto passo? Por que na porta? O que Jesus está fazendo na porta? São 7 passos que mostram o trabalho da redenção do homem. O 7º passo é onde? Ele está dando. De volta no acampamento. Irmãos, quando a senhora White diz, e foi orientação de Deus, que nós temos que entender a base, a coluna do lugar santíssimo. Como é que era que acontecia dentro do lugar santo? O que acontecia lá no santuário? Não está brincando. Você sabia que Jesus fez este trajeto para nos salvar? Os 7 passos de Jesus no grande plano da redenção. O plano de salvar o homem. O plano de resolver a vida do homem. Ele passou por tudo isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se você perguntar às outras igrejas ou a algum membro por que Jesus veio à Terra, eles dirão que Jesus veio para salvar-me dos meus pecados. Não é assim? Por que as pessoas por aí só respondem isso? Porque elas não têm o plus. Deixa eu comentar uma coisa. O conceito adventista é um pouquinho diferente. Qual é o conceito adventista? Ele é um pouco mais amplo. Qual é o conceito que o adventista acredita? O adventista diz que ele veio aqui para este mundo para assegurar o universo de que o pecado nunca mais voltasse a acontecer. Tá entendido isso aqui? E vocês sabem que para fazer isso leva tempo? Quanto tempo você acha que Jesus está demorando a voltar? Ele diz, eis que cedo venho. Quanto tempo está demorando ele voltar? Já faz 2000 anos que ele disse, eis que cedo venho. Mas ele ainda está demorando a voltar. Ainda não voltou. Por que ele não voltou? Ele não pode voltar antes de passar pelos 7 pontos. Não por causa dele, mas por causa da nossa cabeça. E não é só a nossa cabeça. Sabe de quem é a cabeça também? Dos seres lá do céu. São as cabeças que estão lá no céu, é que o Senhor Deus tem que dar. Lembra que o pecado é um problema universal e que tem que ter uma solução o quê? Universal. Repita comigo e pregue comigo essa noite. O pecado é um problema universal. Repita. O pecado é um problema universal. E pecado universal precisa ter solução universal. E pecado universal precisa ter solução universal. Irmãos, é muita pretensão nossa achar que o nosso mundinho é o centro do problema.
e também é o centro da solução. Te assuste agora um texto que você veio e precisa entender. Ele veio para me salvar, mas ele veio também para assegurar o universo de que o pecado não voltaria para lá. Outro detalhe que Jesus veio fazer. Ele veio para reivindicar o quê? O caráter de Deus. Então, quando alguém te disser assim, Jesus veio para quê? Você fala, para me salvar, mas também para reivindicar o caráter de Deus. E para que mais? Para assegurar que o pecado nunca mais volte. Você tem que pregar isso. Você entendeu a seriedade? Ele não veio só te salvar. Isso é egoísta demais. Ele veio assegurar o universo todo. Nunca mais vai voltar o pecado para lá. Nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai entrar em lugar nenhum. Como que vocês acham que acontece para um anjo olhar de cima no céu e ver a nossa atitude? Nossa atitude de mornidão, nossa atitude de comer tudo errado, nossa atitude de falar mal dos outros, de pensar mal dos outros. Eles olham e devem pensar assim, Senhor, me assegura que essa pessoa não vai voltar para aqui para cima. Por favor, não quero essa pessoa aqui. O Senhor Deus tem que mostrar e ter tempo para mostrar essa situação. Olha isso aqui, lê comigo isso daqui, que está no Patriarcas e Profetas, nas páginas 68 e 69. Gente, eu queria que você lesse com bastante cuidado. O que está escrito? Ellen White compreendeu a respiração do plano da salvação. Quer ver? Vamos ler essa declaração. Gente, vamos ler comigo? 1, 2, 3. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Irmãos, não era apenas para salvar o homem. Tinha ainda uma ampla ideia. Qual que era? Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não foi simplesmente para que os habitantes do pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como deveria ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Gostaram desse texto? Vocês estão vendo a seriedade disso? Jesus não veio aqui só para salvar a gente. Ele tem um plano maior. O plano dele é mais amplo. Envolve os milhões e milhões de seres. Ó. Não somente para vindicar diante dos seres humanos, mas para vindicar diante de tudo o quê? Do universo. Olha essa palavra aqui. Perante o... Não foi só na nossa frente. Não foi só na nossa frente. Irmãos, eu preciso que você compreenda aqui. Veja que essa questão desse grande conflito não se originou aqui na Terra. Eu tenho que ter muito cuidado ao falar isso para vocês não pensarem, ou para alguém, em algum momento, pensar que eu estou tentando tirar a nossa responsabilidade. Mas o conflito começou aqui? Começou aonde? Se começou no céu, o céu está envolvido. Sim ou não? Quanto o céu está envolvido? Muito, muito mais do que você é capaz de pensar. A infecção não é apenas aqui. Essa infecção, ela impactou todo o universo. O pecado não começou nesse pequeno mundo. Ele começou lá no céu, na presença do Senhor. Agora você precisa entender uma coisa. Se você tem uma ideia limitada sobre este problema, você também vai ter uma solução limitada para esse problema. Você não pode ter uma ideia limitada. Se você pensa pequeno sobre isso e você sabe pouco, você não vai entender por que é que Deus está levando tanto tempo e o que envolve a sua e a minha salvação. Olha que coisa séria. O interesse de Deus não era somente resolver o problema, era vacinar o universo inteiro. Vocês lembram da época da Covid? Que tentaram vacinar o mundo todo? Qual era a intenção? Que não aconteceu, mas tudo bem. Qual que era a intenção? Que ninguém nunca mais pegasse essa doença. Não foi isso? Sim ou não? Você sabia que Deus quer vacinar o universo todo? Contra o pecado? E isso vai acontecer. Irmãos, o desejo de Deus é que isso vai acontecer. O plano da salvação é para garantir segurança no universo todo. O plano da salvação, ele simplesmente não é para implementar soluções rápidas. Leva tempo. E Deus precisa da cabeça dos homens, do desenvolvimento das coisas. Por exemplo, se você tem uma dorzinha de cabeça, você vai lá e toma um comprimidinho, um Tylenol e pronto, acabou, não é isso? As coisas de Deus não funcionam assim.
Deus, ele quer resolver o problema pela raiz. Tudo que está relacionado ao pecado, isso leva tempo. Leva tempo revisar tudo que Lúcifer fez, tudo que aconteceu na realidade. Ele tem que pensar cada passo da vida do Lúcifer, cada passo da vida dos seres humanos. Ele tem que passar cada detalhe para que todo mundo entenda, todos os anjos compreendam. Ele precisa vacinar, e isso leva tempo. Não pensem que o Senhor Deus não está sabendo o que está fazendo. Leva tempo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. No Monte Sinai, Deus apresentou os 10 mandamentos, não foi? Mas ele apresentou também o santuário. E o que mais que ele apresentou no Monte Sinai? O que deveríamos fazer com relação ao santuário. Abre a sua Bíblia em Hebreus 8. Corre lá, por favor. Eu queria que você olhasse Hebreus capítulo 8. Todo mundo junto. Pegue a sua Bíblia, você que está em casa também. Eu vou te pedir uma coisa para você que está em casa. Em nome de Jesus, não deixe essa coisa passar no seu coração. Você precisa acompanhar os textos. Quando você somente lê, não fica bom. Quando você somente ouve, também não fica bom. É importante ler e ouvir. Vamos lá? Hebreus 8, verso 5. Eu quero ler com vocês o que diz aqui. Leia lá. Eles servem, você já pegou, já conseguiu? Olha lá. Eles servem num santuário que é figura e sombra do quê? Das coisas celestiais. E é por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Quando a gente ouve isso, na nossa cabeça vem só a construção do santuário, não vem os outros detalhes envolvendo o santuário. Porque nós fomos ensinados a lembrar só do santuário, a montagem dele, não do serviço do santuário. E Deus explicou o serviço também. Aqui está falando do santuário terrestre, que serve de exemplo de coisas futuras e celestiais. Este texto fala que o santuário terrestre ele está de acordo com os padrões de um santuário celestial. Então, no santuário terrestre, nós temos a Arca da Aliança. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Observa isso. Vamos olhar juntos? Essa era a arca que Deus está mostrando na Bíblia que existia. Como é que era a arca? A arca era toda de ouro e tinha uma tampa. A tampa chama-se propiciatório. Como é que é o nome da tampa? Propiciatório. Gente, presta atenção que eu vou mostrar para vocês agora. A arca, ela tinha dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos. Foi Deus que mandou colocar lá. Foi ou não foi, gente? Eu vou já passar o texto para vocês. Aqui no meio, entre os querubins, de um lado e do outro, com as asas tocando uma na outra, estavam querubins cobridores. Como é que era o nome desses querubins? E por que cobridores? Porque no meio deles ficava o Shekinah. O próprio Deus se sentava ali. Vocês sabem o que isso representava? O trono de Deus. Era o trono do Pai. Então vamos olhar de novo aqui. O Pai está na representação do Shekinah. Está aqui o Pai. Quem que está de um lado e do outro do Pai? Mas querubins o quê? Cobridores? Gente, sem dúvida nenhuma, são querubins cobridores. O que está no pé de Deus? Qual é o alicerce do trono de Deus? Os 10 mandamentos. Presta atenção como é sério isso aqui. O nome deste local aqui, ó, o propiciatório, que se levantava, era o trono dele. No pé dele, como se fosse o alicerce, estava, olha que coisa interessante, é muito bonito isso, estava os 10 mandamentos. Abre a sua Bíblia em Êxodo, rapidinho. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aí, Êxodo 25, para que vocês vejam que estas informações não são informações vindas só de uma observação. Foi Deus que instruiu. Êxodo 25, por favor. Abre lá sua Bíblia em Êxodo 25, que é muito gostoso a gente ler isso. Êxodo 25, o verso 19 e o verso 20. Olha só o que você vai ver aqui agora. Por favor, observe esses detalhes. Êxodo 25, 19 diz: farás um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade. De uma só peça com propiciatório. O que é o propiciatório? A tampa da arca. Lembra disso? O que era exatamente onde Deus sentava. Pensa aí numa cadeira, num trono.
Pensou? Não tem a parte que você se senta, o propiciatório é onde ele senta. Olha que coisa interessante. Vai lá. Pois não. Só um detalhe, você estava já disse propiciatório para o inglês. Aqui no inglês, o nome do propiciatório não é propiciatório, alguma coisa assento da misericórdia. Olha que coisa linda. Como é que é o nome em inglês? Assento da misericórdia. Olha, gente, presta atenção nisso, só para que vocês vejam a seriedade do que nós precisamos entender. Por que é tão importante essa parte aí? Porque isso vai ser a base de tudo que a gente vai falar amanhã, depois e depois. Gente, vocês vão sair daqui com um tesouro na vida de vocês. Um tremendo de um tesouro. Então vamos ler de novo o verso 19. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade. De uma só peça, o propiciatório. E fareis os querubins nas duas extremidades dela. Tá claro para vocês? É bíblico ou não é bíblico? 2 querubins em cima do propiciatório, que é o local onde ele senta. Quem é este ele que senta ali? O nosso próprio, o nosso pai, né? Ele senta. Vê o 20 aqui. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro, o rosto do querubim estará voltado para o propiciatório. Ele estaria olhando para onde? Para baixo. Vocês viram isso? Era para fazer com a asa de um bate aqui, a asa do outro bate aqui, e eles estariam olhando para onde? Quem era que estaria no centro? E por que eles eram cobridores? As asas cobrem. Presta atenção. Eles eram cobridores da presença de quem? Tá, agora vamos ver mais um detalhe. Salmo 80, verso 1. Corre lá em Salmo 80. Rapidinho. Por favor, eu preciso que vocês olhem. Salmo 80. Por isso que a Bíblia, em Salmo 80, fala que Deus está assentado entre o quê? Vai lá, Salmo 80. Leia lá na sua Bíblia. Você vai gostar. Salmo 80 vai te dar uma informação muito bonita. Salmo 80, verso 1 diz assim: o pastor de Israel, a ele dai ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre o quê? Entre os querubins? Sim ou não? Ué, aqui diz que o Senhor, o pastor de Israel, se assenta entre os querubins. É interessante isso ou não? Não é bonito? Quem que se assenta entre os querubins? O próprio Deus. Agora eu preciso que vocês vejam uma coisa. A tábua estava mesmo dentro da arca? Deuteronômio, capítulo 10. Vai lá. Deuteronômio 10, corre lá. Gente, não é à toa que Deus pediu estas coisas. Vai, Deuteronômio, rapidinho. Você que está em casa também pegue isso. Deuteronômio 10, por favor, corre até lá. E veja esses detalhes de Deuteronômio. O verso 5. Deuteronômio 10, verso 5. Desci do monte, é Moisés falando, e depositei as tábuas de pedra que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Depositou aonde? Dentro da arca. Tá bom, queridos? Sim ou não? Não é interessante isso? Colocou lá dentro. Tá? Então agora raciocina comigo. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Quero que você visualize isso que eu vou te falar. Você tem o Santíssimo, tem a arca no Santíssimo. Visualizou? Visualiza na sua cabeça. Aí nós temos o Shekinah, que está no topo da arca. O propiciatório, que é representado o trono de Deus. E de cada lado nós temos os querubins. E dentro das tábuas, dentro da arca, os 10 mandamentos. Gente, Deus criou milhares de anjos antes de criar a terra. Você sabia? Eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu não queria que vocês vissem isso aqui antes, não. Deus criou milhares de anjos antes de criar a terra. Os anjos todos foram criados antes de criar a terra. Agora veja o que você precisa ver aqui. Essa informação vai te dar uma impressão muito boa. Muitas pessoas pensam que anjos são espíritos que ficam vagando por aí. Isso não existe, tá? São seres que Deus criou mesmo, cada um com personalidade. Anjos foram criados antes deste mundo. E sabe quantos eles são? Milhares de milhares, trilhares de trilhares, eu nem consigo contar. A Bíblia, quando ela fala sobre isso, ela usa uma expressão inteligente. Agora, foi criado antes de criar a terra? Os anjos foram criados antes de criar a terra, sim ou não?
Jó 38. Vamos marcar aonde está escrito isso. Vai lá no livro de Jó, que fica antes do livro de Salmos. Eu preciso mostrar uma coisa a você. Jó 38, rapidinho. Você vai gostar muito do que você vai ouvir. Será que os anjos foram criados antes de criar a terra? Jó 38, verso... Deus falando com Jó aqui, comenta com ele a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem entendimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre o que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas cantavam e alegremente todos os filhos de Deus rejubilavam. Olha para cá, por favor. Os anjos de Deus já tinham sido criados, sim ou não? Sim. Os anjos de Deus já tinham sido criados. Aqui nós vamos ter a certeza que Deus criou milhões e milhões de anjos. E também ele tem outros mundos. Quantos aqui acreditam que Deus tem outros mundos com pessoas criadas? Aleluia. E eu quero que você que está em casa acredite nisso também. Porque é verdade. Deus não tem só o nosso mundo. Deus tem muitos mundos. Jó 38 diz claramente que antes de fundar a terra, o Senhor Deus tinha anjos, seres que ficaram cantando felizes, né? Antes, quando ele criou a terra. Agora eu preciso comentar uma coisa com vocês. Eles cantaram. Agora, vocês sabiam que nestes mundos tem representantes? Cada mundo tem um representante. Quem seria o representante da terra? E cada mundo tem o seu representante. E às vezes, quando Deus faz uma reunião no céu, vão os representantes desses mundos nessa reunião. Eu acho muito bonito isso, é um negócio muito interessante, porque Deus faz reuniões no céu esporádicas. Reuniões. E nessas reuniões vem. E numa dessas reuniões, Satanás foi. Sim ou não? E ele foi se dizendo ser o representante desse mundo. E eu fico muito impressionada a respeito disso. Ele se achava o representante desse mundo. Segura aí uma informação. Agora, eu preciso saber se você está entendendo. Vamos repassar os temas? Até agora você estudou o quê? Nós aprendemos os 7 passos de Jesus dentro do plano da salvação. Estudamos que Jesus veio reivindicar o caráter de Deus. Estudamos sobre a Arca da Aliança. Vimos que milhares e milhares de anjos foram criados antes de Deus criar a terra. E que o pecado foi originado no céu. Não foi isso? E se o pecado foi originado no céu, tem que ter uma solução universal. É lá também que tem que resolver. Entre estes anjos que Deus criou, havia um, Ezequiel 28, rapidinho. Eu quero que você abra lá para agora fazer diferença o que nós vamos estudar. Ezequiel 28. Olha que coisa interessante que você precisa ver. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, para que você entenda algo muito sério a respeito de um anjo perfeito que Deus tinha. Um anjo ótimo que Deus tinha. Vamos, ele está aqui falando de Lúcifer. 28, o verso 12 em diante. Olha lá. Tu, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito, perfeito em tudo que você tinha. Olha só que coisa interessante. Tu és o selo da perfeição. Deus tinha milhares e milhares de anjos, todos foram criados, rejubilavam e cantavam quando Deus criava a terra, mas havia um deles que era especial. Quem era ele? Lúcifer. Como é que Deus criou Lúcifer? Perfeito. Irmãos, Lúcifer houve época que ele nunca tinha pensado em pecado nenhum. Nenhum. Nunca tinha pensado em nada. A cabeça dele, ele era cheinho do Espírito Santo, completamente cheio do Espírito Santo, e era o primeiro que Deus havia criado entre todos os anjos. Você ouviu isso? Continua lendo. Olha o que diz aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e a esmeralda.
Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Olha só o que o Senhor Deus diz. Tu eras querubim da guarda ungido. Peraí. Ele era o quê? O que você entendeu? Ele era um querubim ungido, cobridor. Sim ou não? Ele era um dos dois que estava ao redor da arca. Era um cobridor, continua. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleceste. Estavas aonde? No Monte Santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Quem que era Lúcifer, gente? Ele era o que estava mais próximo de Deus. Mais próximo do que qualquer outro anjo. Olha que bonito. Continua. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que significa querubim? Querubim significa aquele que cobre. Ele era um dos que cobre. Pronto, nós acabamos de entender aonde Deus tinha colocado ele. No lugar mais próximo que ele dizia. E ainda sabe o que ele fazia? Ele era dirigente dos coros celestiais. Vocês acham que ele entende bastante de música? Quantos você acha que ele entende de música? Mas muito mais do que você é capaz de imaginar. E ele é capaz de usar qualquer coisa para estraçalhar quem entende de música, sim ou não? E ele era um dos líderes, dos comandantes dos exércitos celestiais. Tudo que se pedia, ele fazia. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que está escrito nos primeiros escritos, tá? Eu preciso que vocês vejam uma coisa interessante. Lúcifer tinha uma conversa interessante. Olha o que está escrito aqui. Eu quero que vocês leiam. Satanás foi, outrora, um honrado anjo no céu. O primeiro depois de Cristo. Guardem essa informação. Tá bom? Ele era o quê? Tá, continua. Seu semblante, como o dos outros anjos, era o quê? Suave. Espremia a felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Agora leia de novo aqui. De novo outra informação com um adendo a mais. Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e espremia a felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, olha o que está escrito aqui. Façamos o homem à nossa imagem. Satanás teve o quê? Totalmente inexplicável. Ele teve ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não foi, encheu-se de inveja e ciúme e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Entenderam isso? Sim ou não? Está claro para vocês a respeito de Lúcifer? Essa parte é importantíssima. Importantíssimo você entender. Por quê? Essa atitude relacionada a Lúcifer vai fazer você entender por que leva tempo. A atitude dele precisa que Deus tome outras atitudes. Deus precisa tomar algumas atitudes que se ele tomar nos astrais, nós não vamos entender. Abra sua Bíblia rapidinho em Isaías 14. Vai lá. Você já acabou de ver que ele era perfeito, né? Aqui em Ezequiel 28 diz isso. Mas agora vai para Isaías, por favor. Isaías 14 vai nos dar mais informações a respeito de Lúcifer. Isaías 14, por favor. Abra lá sua Bíblia em Isaías 14. E o Senhor Deus tem mais coisas para explicar para nós. Diz assim. Isaías 14, o verso 12 em diante. Olha só. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Quantas Bíblias diz, ó estrela da manhã? Quantas diz Lúcifer? A sua diz Lúcifer, né? A sua também. Olha lá. Como caíste do céu, ó Lúcifer, ó estrelas da manhã como alguma alva, filho da alva. Como foste lançado por terra. Gente, presta atenção agora a isso. Olha essa informação. Tu que debilitava quem? Quais eram essas nações? Os outros mundos. Não era essa terra, não. Isso daqui, gente, está falando antes dessa terra ser criada.
Ele debilitava quais nações? Continua. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens. Me serei semelhante ao Altíssimo. Que coisa tremenda. O que ele achava que ele ia fazer? Gente, Lúcifer sabia que ele não podia derrubar o governo de Deus. Vocês acham que ele era um pateta? Vocês acham que ele era bobo? Pouco inteligente? Ele sabia que ele não podia derrotar o governo de Deus. Ele conhecia o tamanho de Deus. Mas sabe o que foi que ele fez? Eu vou arrumar um jeito de fazer isso. Quais foram as armas que ele fez? Ele tinha que recrutar seguidores, gente. Ele tinha que ir atrás dos seguidores. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá. Ele veio e começou a comentar com os outros anjos o quê? Por que ele não consultou a mim? Tem alguma coisa errada aqui? Eu sou o primeiro imediato. Toda vez tem sido comigo, por que não a mim? Tem algumas coisas que Deus faz e que guarda segredo. Você quer saber? Ele não é tão transparente assim, não. E outra, ele tem favoritos. Ele tem favoritos. E eu quero que você observe um negócio aqui, ó. Olha isso daqui, Isaías 14. Vamos dar uma olhadinha que Satanás tinha um problema de miopia espiritual. Você quer ver como ele tinha? Vai lá em Isaías 14 de novo, ó. Presta atenção. Verso 13. Tu dizias aonde? Onde que está escrito que ele dizia? Era uma coisa que ele pensava. Ó, tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, eu exaltarei meu trono. No monte da congregação, eu me assentarei. Nas extremidades do monte, eu subirei acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Quantas vezes eu? 6 vezes. Ele tinha uma miopia espiritual. O negócio dele era eu. O problema de Lúcifer é que ele corria atrás dessa posição pessoal. Eu. Deixa eu comentar uma outra coisa. Como foi que ele conseguiu destruir os anjos do céu? Como que ele conseguiu fazer os anjos virem para o seu lado? São João 8, vai lá. São João 8, 44. Vamos dar uma olhadinha o que é que ele fazia, que ele conseguia ganhar os anjos para si. Tinha um jeito. De que maneira ele fez isso com os anjos, né? Ele começou a fazer o quê? Vai lá. São João 8, é o próprio Jesus explicando. São João 8, 44. Tem uma informação muito clara do próprio Jesus. Olha o que diz. Eu posso ler? Diz assim, mas vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e o que mais? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. O que vocês acham que ele foi o pai da mentira falar para os anjos? Mentira. Obviamente. Ele foi falar mentira para os outros anjos. Quando Jesus fala, olha, vocês seguem o seu pai, ele estava falando exatamente do que o diabo fazia. E o que o diabo fazia? Corre lá em Ezequiel de novo, Ezequiel 28. Eu já deixei uma coisinha aqui aberta no meu para facilitar. Corre porque tem uma outra informação interessante aqui, que a gente tem que ir no original para entender o que Satanás falava. Ezequiel 28. Vamos lá? Verso 15 em diante. Agora nós vamos acrescentar o 16 até o 19. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha o que está escrito aqui. Na multidão, ou na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei fora, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim cobridor. Olha para cá um pouquinho. Olha para cá. O que Deus disse? Que ele tinha um comércio. O que é comércio? O que é o comércio? Uma troca? O que mais? Gente, se a gente não for no original, a gente não entende isso aqui. Que comércio é esse? Ele vende o quê?
que ele fazia? Mentira! Muito bem, a gente acabou de ouvir Deus falando que ele mentiu desde o início. O que ele fazia, gente? O que ele ia atrás? Ele chegava para as nações e ele vendia o quê? Irmãos, Satanás está bravo com Deus, o universo inteiro está vendo. Não pense que era um negócio, não tinha nem internet lá, mas todos sabiam na mesma hora, viu? Todo mundo, o globo todo, o universo todo, tudo estava sabendo. E eles estavam tudo ouvindo aquilo que Lúcifer estava falando. Que eles eram presos, que eles não tinham liberdade. Olha que coisa interessante. Vamos ver o que era. Gente, o que são contratações ou comércio? Para você entender isso, você tem que pegar outras duas passagens que usam a mesma palavra na Bíblia. Sabe o que é isso? Que palavra foi essa usada? Calúnia. Mexerico. Calúnia, mexerico, era isso que ele vendia para os outros lugares. Meninos, não pensem que ele tinha uma palavra qualquer. É a mesma palavra que é usada, ó, guarda aí vocês que estão em casa e vocês aí. A mesma palavra usada em Ezequiel 28:16, é a mesma palavra, a mesma raiz, usada também em Levítico 19:16. Quando fala, não andeis como mexeriqueiros no meio de vós. Mesma palavra usada. As contratações, aquela coisa que se faz ali um contra. É muito interessante isso. O que Lúcifer fazia? Chegava nos mundos e falava. Gente, ela tem um sentido de caluniar. Essa palavra tem esse sentido. Alguém chega lá e fica falando mentira um no ouvido do outro. É isso que quer dizer. O que Lúcifer estava querendo vender? Mentiras, como a irmã aqui falou. Ele estava querendo vender mentiras. Mentiras contra quem? Contra Deus. Vamos ver o que foi que ele falou? Eu preciso, também esse texto nos dá outra informação. Se aqui diz em Ezequiel 28, e pecaste, o que é pecado, gente? Vem aqui. As pessoas quando perguntam assim, de onde vem a lei? Foi dada no Sinai. Ela não começou ali. Ela começou onde? Para Lúcifer ter pecado no céu, ele teria que ter pecado contra o quê? A lei. Transgressão, pecado é transgressão da lei. Então a lei já existia lá, sim ou não? Sim. Ela é tão eterna quanto o próprio Deus, tá bom? Então o que aconteceu quando Lúcifer pecou no céu? Ele transgrediu os mandamentos de Deus. Agora vamos lá. Os anjos estão todos ouvindo o que Lúcifer está falando. E eles estão pensando, será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Gente, será que é real o que ele está falando? Agora, gente, quando Lúcifer começa a falar, nós temos uma discordância no céu. E eu quero que vocês pensem quais foram os argumentos que Lúcifer usou contra o Pai. Vamos dar uma olhadinha quais foram os argumentos. Lúcifer começou a procurar recrutar seguidores e mentir sobre Deus, tá? Agora vamos lá. Como foi que ele procurou recrutar simpatizantes? Primeiro, a gente acabou de falar que os 10 mandamentos veio de lá. Agora, como foi os ataques que ele fez contra Deus? Primeiro, o Senhor faz acepção de pessoas. Sabia que ele falou isso? O Senhor faz acepção de pessoas. Olha, preciso ser claro com vocês. Ele tem favoritos. Ele não me consultou, ele tem favoritos. Sabe por que ele consultou Jesus e não a mim? Porque ele tem favoritos. O que ele estava querendo dizer a respeito de Deus? Segundo o argumento de Lúcifer, ele disse assim, Deus mantém segredos. Ele não quer que ninguém saiba. E o segredo era a criação do homem. Ele nunca me consultou. Terceiro argumento, ele disse bem assim, olha gente, a lei de Deus é muito restritiva. A lei tira a nossa liberdade. A lei é um jugo de servidão. Nós estamos ouvindo isso no mundo cristão, gente? Sim ou não? Estamos. O grande conflito, página 499, traz a seguinte informação. O que diz aí? Olha lá, está falando sobre Lúcifer. Reiterou, vamos ler junto comigo, gente. Reiterou sua pretensão de que os anjos não necessitavam ser dirigidos pela lei, mas que devem ser deixados a seguir o quê? Onde você vê isso? Onde você vê isso? No mundo evangélico inteiro, sim ou não? Agora lê isso aqui, ó. Gente, ele estava dizendo, ninguém precisa te dizer como você tem que se comportar. Você pode seguir sua própria vontade, que vai sempre te levar para o caminho certo. Eu escrevi em azul,
porque é um comentário meu, tá bom? Então vamos lá, continua. Ele denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser de seu intento. O que ele disse que ia fazer? O que ele disse que ia fazer? Continua. Que livres dessas restrições, as hostes do céu poderiam chegar ao quê? Guarda essa informação. Condição o quê? Não foi o que ele disse para Eva? Sim ou não? Gente, Satanás não muda o jeito dele pensar. Não muda. Ele continuou dizendo claramente a mesma coisa. E qual foi o número 4? Qual foi a outra coisa que ele disse? Olha lá. Deus é egoísta. Na verdade, ele é um tirano. Ele quer que todo mundo fique aqui adorando ele. Se você deixar, nossa, ele não faz nada. É só a gente que faz. É só a gente que trabalha. Ele não faz nada. E a quinta coisa, se você fizer alguma coisa, a lei de Deus é tão poderosa, a justiça é tão poderosa que ele vai te matar. Não tem jeito para você. Ele te extermina, você vira pó. Você some do universo. Quais foram as coisas que Lúcifer falou? Vamos lá? Primeiro, o que foi que ele disse? Deixa eu voltar meus papelzinhos aqui. Vocês têm que gravar tudo isso. O Senhor faz acepção de pessoas. Ele tem favoritos. Tá lembrado? Segunda coisa. Deus mantém segredos. Ele tem segredinhos. Ele tem segredos. Você quer saber? Não conta pra gente. Terceira coisa. Ele falou que a lei. Quarta coisa que ele disse contra Deus. Deus é egoísta. Nossa, ele é tirano. Sabe por quê? Olha como ele é. Ele não faz nada, só quer adoração. Alguma vez, não precisa nem dizer sim ou não. Alguma vez você já pensou isso? Alguma vez já te passou isso pela cabeça? Sabe o que era isso? Era Satanás te tentando fazer passar para o lado dele. Quando você pensou isso, era Satanás fazendo você pensar. E qual era o sexto argumento? Qual que era? Olha lá. A quinta, né? A justiça de Deus é tão grande que se você fizer alguma coisa, ele vai te fulminar, vai acabar com você. Gente, era isso que Satanás falou para os anjos. E esses argumentos fizeram com que os anjos balançassem. Por que Deus não matou Satanás? Por que Satanás não foi morto, feito ele sumir imediatamente? Pois não. Para mostrar aos anjos, excelente, que mais? Por que Deus não matou? Ele podia ter dito assim, ó, vamos acabar com essa infecção rapidinho. Ele sabia fazer isso ou não? Primeira razão, vamos entender aqui, por que Satanás não foi destruído imediatamente? Primeiro, a dúvida iria permanecer na mente de quem? Os anjos não estavam maduros. Segunda razão, serviríamos a Deus por, olha, quem vai ser o próximo que vai sumir? Aí de nós que fizer alguma coisa, nós vamos sumir também. Qual é a terceira razão? Haveria a possibilidade do quê? Deus não podia destruir Lúcifer. Não podia. Deus nunca faria isso. Não é interessante isso? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se você tem uma mãe que tem uma criancinha bonitinha, gordinha no braço dela, toda lindinha que parece com ela, aquela criancinha toda meiguinha, e alguém que enxerga futuro vai dizer assim, mata essa criança agora, porque ela vai virar uma delinquente daqui a uns anos. Ela mataria? Não, né? Ela poderia dizer, como é que eu sei que isso vai acontecer? Como é que eu sei o que vai acontecer com meu filho? Gente, nós só podemos esperar de Deus justiça com uma explicação correta e profunda. Aí sabe o que foi que Lúcifer fez? Conseguiu 1/3 dos anjos do céu, te assusta agora, que arriscaram pensar daquele jeito. Deixa eu te perguntar, vocês acham que 1/3 dos anjos do céu, que eram bilhares de milhares, trilhares de trilhares, era pouca gente? Gente, era muita gente. Para cada pessoa humana tem muitos anjos do mal. Mas um anjo do céu é capaz de, com um sopro, um olhar, acabar com 185 mil. É bastante, né?
Não é maravilhoso um negócio desse? Todos os anjos do céu, todos, e Lúcifer, fugiram na hora que um anjo veio do céu para ressuscitar Jesus. Ele não veio para ressuscitar Jesus, veio para avisar Jesus. Jesus, teu pai te chama. E quando ele vinha que foi Gabriel, não foi? Quem era Gabriel? O outro do outro lado da arca. Um era Lúcifer e o outro era quem? Querubim cobridor. Não é maravilhoso isso? E Gabriel está descendo lá do céu. Quando Gabriel vem chegando, quem que foge? Todos os anjos do mal fugiram. Inclusive Satanás. Satanás ficou, ai que desespero. E ficou com muita raiva dos anjos. E agora? Por que eles fugiram? Eles estão medrosos, né? Imagina essa situação. Que todos caíram, né? Todos mal ali naquela situação. Então é muito importante a gente perceber. Vamos tentar entender. Gente, o livro de Apocalipse nos diz que Satanás foi expulso do céu com seus anjos. E por fim, aí Deus decidiu dar continuidade à criação. Satanás foi expulso quando? Abre lá sua Bíblia, em Apocalipse 12. Eu preciso que você veja aqui, são duas fases da vida de Lúcifer, que é apontado aqui, Apocalipse 12. Vai avante aqui, ó. Presta atenção. Todo mundo com Apocalipse 12. Amanhã, quando nós estudarmos, nós vamos estudar a segunda parte de Apocalipse 12. Hoje só um pedacinho, para você entender o que são um terço dos anjos do céu. Abriu em Apocalipse 12? Você que está em casa, abra também em Apocalipse 12. O que diz aí? Apocalipse 12, verso 7. Olha aqui o que aconteceu. Lúcifer está com um terço dos anjos, né? E olha isso aqui. E houve guerra no céu. Miguel, que é Jesus, e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Olha para cá aqui um pouquinho. Satanás foi expulso do céu com seus anjos. E por fim, Deus decidiu dar continuidade à terra. Olhe para cá agora. Presta atenção. A terra foi criada antes de Lúcifer pecar ou depois que Lúcifer pecou? A terra foi criada depois que Lúcifer pecou. Não tenha nenhuma dúvida. Tá bom? Lúcifer foi em todos os mundos. Todos os mundos. Deus continuou com o seu plano, o plano que ele tinha. Ele tinha o plano de criar a terra. Lúcifer pega e ele continua o plano dele. Sem problema nenhum. Agora deixa eu comentar uma coisa com você. Deus chega aqui para Eva e fala uma coisa para ela. O que ele diz para Eva? O que ele diz para Adão? Qual a única coisa que ele pediu para os dois? Ele diz que tinha todas as outras. Sim ou não? Gente, eu faço questão que vocês entendam uma coisa aqui agora. Veja como o conflito aconteceu na formação desse mundo. Deus decide criar Adão e Eva, e de acordo com seu plano, e a Bíblia diz que Satanás veio a este mundo. Agora presta atenção. Agora ele pensou em recrutar Adão e Eva também. Não é mais só os anjos. Vou recrutar Adão e Eva. Deus deu a Adão uma única proibição. Deus cria várias árvores e restringiu apenas... Você já parou para pensar que todos os 10 mandamentos estão incluídos no único pedido de Deus? Um único pedido de Deus, todos os princípios de Deus em um único pedido? Se Adão tocasse, ele teria transgredido os 10 mandamentos. Eva se fez como Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. O que Satanás falou a ela? Você vai ser o quê? O que ele falou para os anjos? Vocês vão ter uma posição? Ela desonrou o seu Criador, sim ou não? Sim. Ela trouxe a morte para dentro desse mundo. Ela aceitou outra coisa má, um ídolo. Ela roubou, ela cobiçou. Sim ou não? Gente, ela desonrou o pai e mãe. Sim ou não? Tudo. Em um único mandamento, nós temos os 10 princípios dos mandamentos. Agora, Satanás passou a ser chamado de Satanás. Ele vai usar os mesmos argumentos que usou lá no céu.
aqui na terra. Ele vai fazer com que Deus pareça mal, ele vai manchar o caráter de Deus. Tudo que ele fez com os anjos, ele vai fazer com Eva. Quer ver? Abre lá em Gênesis 3. Você quer ver que ele vai usar os mesmos argumentos, os mesmos passos? Vai lá, Gênesis capítulo 3. É facinho porque é a primeira página da Bíblia. Vai lá correndo. Primeiro livro da Bíblia, né? Abre lá em Gênesis 3. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu. Olha lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faria se uma serpente começasse a falar perto de você? Primeiro, quando ela não fala, você já sai correndo, né? Agora imagine se ela começa a falar. Eva sabia que serpente não fala? Mais do que nós. Ela sabia que serpente não fala. Gente, Adão e Eva eram tão mais inteligentes do que nós que vocês nem imaginam. Eva tinha visão 20 por 20. Você sabe o que é isso? Gente, se eu tirar meu óculos daqui, ó, isso não acontecia há 6 anos atrás quando eu vim aqui. Só pra vocês verem que eu tô antiga, né? Irmãos, se eu tirar meu óculos, eu já começo a ver mais embaçado. Eva não precisava óculos nenhum. E ela enxergava todos os quilômetros que queria para frente com a perfeição dos risquinhos de qualquer folha. E Adão também. Adão e Eva não tinham limitação nenhuma. Adão e Eva, eles podiam entrar dentro do mar, de todos os mares, sem respirar, sim ou não? Eles iam morrer se entrasse lá? Eles não morriam. Eles podiam nadar dentro daquela água, sim ou não? Adão e Eva podiam subir sem problema nenhum em qualquer canto, podia se jogar. Eu acredito que até voava. Você sabe por que eu acredito isso? Você acha que a gente precisa de asa para voar? Além do mais, claro, é o poder de Deus que faz a gente voar. Além do mais, te assusta. Se Deus pediu para ele ser superior a qualquer um, como é que ele é superior a uma águia se ele não voa? E aliás, os anjos não precisam de asa para voar, né? Anjo voa por causa do poder de Deus. Anjo não voa por causa de asa. Fica batendo asa do céu até aqui para poder chegar aqui. Ele vai demorar alguns milhões de anos-luz, né? Mas, queridos, qual foi a única coisa que Deus disse para Adão? Uma só, ele falou. Só uma coisa ele disse. E essa uma única coisa Adão não fez. Olha bem, vamos ler. Gênesis 3, de 1 a 6. Vamos lá. Olha lá. Vamos ver a contrafação de um milagre. Qual é a contrafação de um milagre? Uma serpente falante. Tá certo? Vamos lá. Deus diz. Olha lá, vamos lá, o que está escrito aqui. Olha Satanás começando a conversar com Eva. Ele usou todas as retóricas de linguagem, todas as retóricas de comunicação. Olha como é que ele chega. Deus diz, não comerás de todas as árvores do jardim, mas desta única. Leia aqui o que ele falou. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Como foi que ele disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Olha para cá. Foi isso que Deus tinha dito? O que ele disse? Não era começou a... Ela rapidinho defende Deus. Não, Deus não falou isso. Você acha que Satanás não tinha sabido? Ele sabia que Deus não tinha falado. Que Deus tinha falado que podia comer todas as árvores. Sim ou não? Só daquela não. E por que ele vem falando exatamente o contrário que Deus tinha dito? Para confundir e para fazer ela defender. Não, Deus falou que eu não posso comer só dessa. Aí o que ele fala? Vai lá, avante. Olha lá. Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Nem nele tocareis, porque não, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que ele estava dizendo que Deus era? Mentiroso. Foi o que ele fez no céu, sim ou não? O que mais? Olha o que mais que ele fala. Vai lá. Porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão. Deus guarda segredos, ó. Ele tem segredinhos. Ele guarda segredos. Ele não te contou tudo. Não é a mesma coisa que aconteceu no céu? E ainda mais, olha o que ele fala. Vai lá. E sereis como Deus, conhecendo bem o mal. O que ele falou? A mesma coisa para os anjos. Não precisa guardar a lei, não. Você vai ser como Deus. Você decide o que é certo e o que é errado. Não é a lei que decide o que é certo e o que é errado. Você decide o que é certo e o que é errado. Gente, o negócio... Você está percebendo como Satanás é esperto?
Não tem nada melhor do que começar uma conversa fazendo uma pergunta. Foi o que Satanás fez. Ele disse, Deus é mentiroso. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Olha só. Satanás remodela o que Deus falou. Guarda essa informação. Ele disse, Deus é mentiroso. Ele está conversando com Eva, fazendo parecer que Deus é mentiroso. Segunda coisa, ele guarda segredos. Ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. Olha como ele é egoísta. Ele não quer que você coma, porque senão você vai ficar igualzinho a ele. Não foi isso que ele falou? O que mais que ele disse? Ele tem favoritos. Por que ele disse isso? Olha, já tem outros que são como ele. Eu sei o nome dele. É Jesus. Mas ele tem favoritos, viu? Olha que coisa interessante. Você não precisa mais da lei. Você mesma vai decidir o que é bom e o que é mal, porque você vai ser como Deus. Irmãos, para tudo que Satanás, na conversa, estava falando com Eva, ele tinha uma explicação. Tem algumas coisas que Deus não quer que você saiba. Tem algumas coisas que ele não quer que você entenda. Deus é mentiroso porque ele mantém segredos, ele mantém para ele. Deus sabe que se você comer dessa fruta, você vai ser que nem ele. E ele não quer nenhum rival. Ele não quer nenhum rival. Vamos trabalhar juntos contra ele? Vamos mostrar que não é assim? Ele não deixa ninguém ser como ele, porque ele é muito egoísta. Ele não quer que ninguém seja como ele. Ele tem seus favoritos. Ele usou os mesmos argumentos do céu. E você vai ser como Deus. Quem define o que é bom e mal é você. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Deus não somente precisa resolver o problema da terra. Ele precisa resolver o problema onde? Quantos anjos ouviram essa conversa de Lúcifer? Presta atenção aqui. Quando caminharmos os 7 passos do santuário, vamos ver Deus resolvendo o problema do pecado. Respondendo todos os argumentos do diabo. Deus vai responder todos os argumentos de Satanás. Todos. Não vai faltar um. Você quer ver uma coisa bonita? Você sabia que não tem nada que façamos aqui que Deus não esteja vendo? Vai lá, por favor, em 1 Coríntios 4. Vai correndo. Estamos sendo observados por todos os anjos do céu. Você sabia que é como um teatro? Vai lá. 1 Coríntios capítulo 4, rapidinho. Corre lá, 1 Coríntios 4. Gente, os textos mais bonitos do mundo eu vou ler para vocês aqui hoje. E eu queria que fossem base para uma série de coisas. Vai lá, 1 Coríntios 4. Dá uma olhada o que você vai ver. 1 Coríntios capítulo 4. Para mim isso é lindo demais. Muito lindo, muito lindo. 1 Coríntios 4, verso 9. Pois tenho para mim, verso 9. Tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos colocou por último, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo. A palavra original aqui é um teatro. Olha lá. Ao mundo, aos anjos e aos homens. Olhe para cá. Todos os seres dos outros mundos, todos, os anjos, há 6.000 anos só olham para onde? Para onde eles estão olhando? Noite e dia. Sabe por que eles se interessam tanto? Porque nos amam. E também por quê? Eles querem que seja resolvido o quê, gente? Querem que seja resolvido? Tudo lá, gente. Quer que seja resolvido lá onde eles moram. Nós somos um espetáculo. Tudo que acontece aqui é um espetáculo. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro. 2 textos mais que eu quero dar. 1 Pedro, corre lá para você ver um negócio interessante. Presta atenção em 1 Pedro, que você precisa entender essa situação, para que você entenda do lado de lá, de onde você pertence, ao povo que você pertence, você que está em casa. Se alegre porque você tem uma família no céu que se importa com as coisas que acontecem aqui. 1 Pedro capítulo 1, vai rapidinho. Verso 12, diz o seguinte aqui. E assusta agora, que texto lindo. E eu ainda tenho um texto mais bonito ainda para apresentar para vocês hoje. Mas esse é muito bonito. Olha o que diz aqui. 1 Pedro 1, 12. Aos quais foi revelado
que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho. Coisas para as quais, o que está escrito aí? Quem que desejava contemplar? Quem, gente, que se alegra em ver, em contemplar? Os anjos do céu. Quer ver mais alguma coisa? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Corre em Colossenses. Colossenses 1, rapidinho. Vai em Colossenses em nome de Deus, em nome do Filho de Deus. Colossenses, capítulo 1 também. E eu queria muito que esses textos ficassem no seu coração. Capítulo 1. Olha só. Presta atenção agora. Meu bem? Meu bem? Capítulo 1, verso 19. Presta atenção agora para que você veja que coisa interessante. 1, 19 e 20. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse quem? Olha lá. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estão aonde? Na terra, como as que estão aonde? Como é que é? Ele quer reconciliar quantas coisas, irmãos? E as quais também? Irmãos queridos, essa obra de Deus é muito maior que você imagina. Há uma ligação muito grande entre o céu e a terra. Maior que você é capaz de imaginar. Há um interesse tremendo, tremendo entre o céu e a terra. Deus deseja reconciliar todas as coisas. Deus deseja terminar a obra nessa terra. Deus tem um favorito. E é você. Ele olha do céu e vem e trabalha. Só para você ter uma ideia grandiosa da coisa, como é que a coisa funciona. Você se lembra de Jó? Quantos estavam assistindo a vida de Jó? Toda a vida de Jó estava sendo assistida lá em cima. E Jó, a respeito de Jó, Satanás falou as mesmas coisas que para Eva. Você quer saber de uma coisa? Põe o dedo nele para você ver. Também você cobre ele de bênçãos. Ele é teu favorito. Mas tira para você ver o que acontece. E Deus quis provar diante do céu que não é assim. Irmãos, hoje nós lidamos com um problema. E este problema é universal. Leva tempo para resolver o problema. E Deus toma seu tempo para resolver o problema da humanidade do céu. Deus toma tempo. As pessoas querem que Deus resolva rápido. Ele não pode. A gente fala, vamos lá, Deus, resolva logo. Não vai funcionar. O Senhor tem o seu método, de maneira que Ele vai assegurar que o universo inteiro nunca mais tenha pecado. Nunca mais. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Então, diante de Deus, eu quero lhe pedir agora, pela graça e poder de Jesus, que você tenha coragem de cantar esse hino comigo. Senhor, eu preciso de um milagre em mim. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre no meu coração, na minha história. Eu preciso de um milagre na minha casa. Eu preciso viver à altura dessa luta que está acontecendo no universo. Olha para cá agora. De hoje em diante, tudo que você vê, tudo que você enxergar, tudo que você vislumbrar, todas as suas decisões, pense no grande conflito. Nenhuma atitude mais agora deve estar fora do grande conflito. Pense no grande conflito. Tudo relacionado ao grande conflito. Quer fazer isso? Quer? Vou te convidar para você cantar comigo. Para você pedir para Deus nessa oração, essa música que é uma oração. Pedindo a Deus, Senhor, faz na minha vida a tua obra. Faz na minha vida o teu trabalho. Faz um milagre na minha vida. Me ajuda, Senhor, a estar preparando a minha casa, a minha história, para seguir o teu plano. Então, quando a gente começar a cantar é com você, tá? Eu vou cantar com você hoje. Você sabia que os anjos tomam o tom da nossa voz e cantam junto? Sabia? Eles vão cantar. Cante também.
que se encontra um filho teu, que já viu milagres e os viveu. A verdade é que eu te conheço muito mais do que mereço. Mas, Pai, tu sabes bem meu coração. Nem sempre é fácil entender teu não. E apesar de estar dolorido, o remédio é teu abrigo. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre em mim. Aonde preciso de um milagre? Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraco, imperfeito, limitado e preciso do Senhor. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Irmãos, uma das coisas que Satanás perdeu foi a glória de Deus. Peça a Deus, Senhor, me mostres a tua glória. Senhor, eu quero ter a tua glória sobre a minha vida. Peça. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre aonde, irmãos? Em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraca, imperfeita, ilimitada e preciso do Senhor. Tu és a força que eu preciso para ser quem tu me confiou. Pois eu sei que sendo menos do que nada, tu de mim se agradou. Renova o que se perdeu. Eu quero ser um servo teu. Eu sei quem tu és, por isso eu creio e peço um milagre em mim. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Amém, amém. Você acabou de orar cantando para a glória do nome de Deus. Todos os dias eu vou dar o sermão que eu acabei de pregar.
Não sei se vocês percebem que eu nunca trago sermão escrito. Notaram? Por que eu trouxe? Todos os dias eu vou dar o sermão para alguém. E hoje eu vou dar esse sermão aqui de 26 páginas. É bastante, né? Vocês ficaram aí apreensivos, olhando, ó, quietinhos, observando. E hoje eu vou dar para a Janete. Você vai pregar lá, combinado? Tá bom? Recebeu o sermão, vai ter que pregar. Tá? E eu vou dar toda noite para alguém o sermão. Queridos, nós vamos lutar para terminar na quarta-feira aqui. Quinta-feira, pregar um dos passos lá. Na sexta-feira, outro passo lá. E no sábado de manhã, o encontro de Jesus com o seu povo lá fora, irmãos. Quando ele vem, ele volta de dentro do santuário e vem fora, irmãos, para buscar o seu povo de volta. Tá bom? Os 7 passos de Jesus no santuário. Vamos orar juntos? Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos, participando de um plano tão perfeito, envolvidos em algo tão maravilhoso, tão certo. Como Deus vai responder os argumentos de Satanás. Como Deus vai responder usando a nossa vida. Efésios 3:10. Deus vai usar a sua igreja para responder os argumentos de Satanás. Tá bom? Pela graça de Deus. Ele vai usar a sua vida. Ele vai usar os problemas que você tem. Vai usar as dificuldades para responder os argumentos de Satanás. Fecha seus olhos. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome pela tua graça, por tua misericórdia. E eu rogo agora por Jonatas, Senhor, que ele, Pai de amor, pela graça e pelo poder de Jesus, permita que na sua vida os argumentos de Satanás sejam respondidos. Que Deus permita responder para Satanás que Deus está certo. Em tuas mãos eu entrego toda essa igreja. Entrego toda essa casa. Entrego toda a nossa história. Eu entrego em nome de Jesus a nossa vida. Queremos passear contigo em todos os passos do santuário. Queremos estar contigo no grande plano da redenção. Queremos receber contigo e abraçar todos os outros que vêm de fora. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.